Ataque à imprensa, ataque a jornalistas, uma das táticas preferidas do fascismo. Liberdade de expressão vale desde que seja a liberdade do fascista de atacar adversários e produzir fake news. A imprensa faz seu trabalho de investigação e denúncia. A resposta fascista são perseguições pessoais e censura. É o que está acontecendo neste momento nos Estados Unidos, o país que se diz pai da liberdade de expressão, onde a primeira emenda da Constituição fala claramente que a liberdade de imprensa é cláusula pétrea. O governo Trump está colocando em xeque os limites da liberdade de expressão. Neste boletim urgente, vamos entender o como e o porquê. Bem-vindo ao canal 60 e Blau. Antes de começar o vídeo, peço que você apoie o nosso trabalho deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Isso ajuda muito a gente a fazer um jornalismo independente e progressista. Censura, fake news, uso da máquina do Estado para ameaçar a imprensa e jornalistas. Nós vimos isso acontecer aqui mesmo no Brasil durante o governo Bolsonaro. Jornalistas mulheres foram agredidas. Você é uma idiota. Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Você é uma ignorante. São Paulo, um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Jornalistas foram desqualificados, perseguidos e ameaçados. Alguns tiveram até que deixar o país para proteger suas famílias. Um roteiro parecido com esse está se repetindo agora no país em que a liberdade de imprensa é um valor garantido na Constituição, os Estados Unidos. A primeira emenda à Constituição estadunidense trata da liberdade de expressão. Foi adotada em 1791 e literalmente impede o Congresso e o Poder Executivo de proibir o livre exercício da religião. Limitar a liberdade de expressão, limitar a liberdade de imprensa, limitar o direito de livre associação pacífica e limitar o direito de fazer petições ao governo. A primeira emenda é parte da Declaração de Direitos do Cidadão, incorporada à Constituição dos Estados Unidos. O governo Trump não é o primeiro na história dos Estados Unidos a passar por cima da Constituição numa tentativa de limitar o trabalho da imprensa. Nos anos 50, em plena Guerra Fria, em nome de uma suposta defesa do país contra o comunismo, uma comissão liderada pelo senador Joe McCarthy perseguiu políticos, jornalistas, roteiristas, diretores e atores de Hollywood, acusados de conspirar contra o Estado. Era o macartismo. Censura a filmes, livros, jornais se tornaram comuns. Dezenas de famílias foram atingidas. O macartismo acabou inspirando o golpe de 64 no Brasil e as perseguições, prisões e mortes promovidas pela ditadura empresarial militar brasileira. Nos anos 70, após o episódio dos Pentagon Papers, o vazamento de documentos secretos do Pentágono que provavam como a CIA tinha criado mentiras para insuflar a guerra do Vietnã, o presidente Richard Nixon criou um grupo secreto. Para Nixon, o inimigo estava na imprensa, nos jornalistas e nos movimentos civis que exigiam nas ruas o fim da guerra. Esse grupo, formado por ex-agentes do FBI e coordenado por assessores diretos de Nixon, praticou o terrorismo de Estado, ameaçando, investigando não apenas a imprensa, mas políticos do Partido Democrata, rivais de Nixon e dos republicanos. O caso veio à tona por causa da invasão da sede local do Partido Democrata em Washington. Era a crise do Watergate. A investigação do jornal Washington Post
liderada pelos repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein, revelou que Nixon e seus homens criaram um fundo secreto para financiar as operações desses agentes fora da lei. Acuado por uma investigação no Congresso em que seus homens revelaram a existência de gravações que comprovavam a armação, Nixon acabou renunciando à presidência em 74. O caso Watergate virou livro e depois filme, ganhador do Oscar de 1976. Todos os homens do presidente. All the President's Men. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy. White House. Howard Hunt, please. O caso Watergate se tornou um marco na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e também um alerta de como o Estado era capaz de burlar a Constituição sem que a sociedade soubesse. Mas o mundo mudou, os Estados Unidos mudaram, e quando venceu as eleições em 2016, Donald Trump já fez campanha contra o que ele chamava de sistema e que precisava ser derrotado. O governo federal com suas agências, a imprensa e os partidos. Trump e depois Bolsonaro, depois dele, atacava as instituições em nome de mudanças radicais. A crise social do capitalismo, a falta de emprego, de perspectiva, seriam resolvidos com a mão forte de um governo autoritário, a retirada de direitos do trabalhador e o fim dos sindicatos. Só que não era tão simples assim. Sem obter resultados positivos em seu governo, pressionado pela pandemia de Covid, que também tentou ignorar, Trump perdeu as eleições de 2020 para Joe Biden. Como Bolsonaro, Trump tentou um golpe para impedir a posse do novo presidente. Em 6 de janeiro de 2021, dia da posse, da tribuna, ele promoveu a tomada do Capitólio, o prédio do Congresso, por manifestantes. Foi a primeira vez na história do país em que um presidente derrotado nas urnas tentaria voltar ao poder pela força. O caos não deu em nada. Processado, Trump escapou das acusações e botou a culpa e a conta nos 3 loucados. O fracassado golpe de 2021 não foi tratado como deveria pela justiça americana. Mesmo processado por diversos outros crimes, inclusive a queima de documentos oficiais do governo, Trump não foi impedido de concorrer às eleições de 2024. Durante a campanha, ele retomou o discurso contra a imprensa e contra os jornalistas. Se elegeu com o apoio dos novos magnatas da comunicação, os donos das big techs, as empresas que dominam a internet e que comprovadamente usaram seus algoritmos para privilegiar mensagens de ódio que ecoavam o discurso de Trump e da extrema-direita. Todos sabiam o que estava por vir. Os magnatas da mídia nos Estados Unidos formam uma oligarquia. Larry Ellison, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e o sul-africano Elon Musk são o quarteto dessa oligarquia que investiu mais de $1 bilhão na campanha de Trump. Recentemente, o senador democrata Bernie Sanders escreveu: a pessoa mais rica do mundo, Elon Musk, é dona da rede X. A segunda pessoa mais rica do mundo, Larry Ellison, é dono da Paramount, que inclui a CBS e possivelmente vai assumir o controle do TikTok e da CNN. Jeff Bezos, da Amazon, é dono do Washington Post e da rede Twitch. Mark Zuckerberg é o dono do Facebook e do Instagram. E ele completou: quando falamos de oligarquia nos Estados Unidos, não é apenas sobre desigualdade de renda e riqueza. É sobre o controle da mídia e do que o povo americano pode ver, ouvir e ler. Desde o início do mandato, Donald Trump vem usando a máquina do Estado para bater de frente com a mídia tradicional, principalmente jornais e redes de televisão.
A organização Repórteres Sem Fronteiras listou 10 atos de Trump contra o livre exercício da imprensa. Trump pessoalmente processou a rede ABC, exigindo a correção de notícias. A rede fez um acordo e pagou a Trump 16 milhões de dólares. Trump usou o FCC, uma espécie de Ministério das Comunicações, para ameaçar a suspensão da concessão da rede ABC, que pertence hoje ao grupo Disney. O Ministério da Defesa exigiu de repórteres credenciados que publiquem apenas notícias oficiais, ou seja, se o repórter apurar algo fora das notas oficiais, vai ser excluído da cobertura. Trump está processando o jornal New York Times por causa de uma investigação jornalística sobre o exercício da presidência. Trump fez o mesmo com um jornalista do Washington Post, que hoje pertence a seu parceiro magnata Jeff Bezos. O jornalista foi demitido do jornal. O governo promoveu o desmonte da agência estatal de notícias Voz da América, que há mais de 50 anos levava notícias oficiais do governo para o mundo. Cerca de 500 jornalistas perderam o emprego. A agência de notícias Associated Press foi proibida de cobrir atos oficiais da Casa Branca porque se nega a chamar o Golfo do México de Golfo da América. O governo federal cortou mais de $1 bilhão do fundo que financia a comunicação pública não estatal. O fundo mantém parcialmente a rede de TV pública PBS e a rede de rádio NPR. No governo Trump, foram anistiadas 64 pessoas condenadas por agressões a jornalistas. O ápice desse ataque sistemático à liberdade de imprensa e de expressão veio na semana passada. Através do FCC, Trump exigiu a retirada do ar do apresentador de talk show Jimmy Kimmel. O argumento: Kimmel teria debochado do assassinato do ativista de extrema-direita Charlie Kirk. Well, I do tonight. Jimmy Kimmel é um dos mais famosos apresentadores de talk show dos Estados Unidos, um formato de sucesso na TV americana desde os anos 50. Kimmel é um conhecido crítico de Trump. Em seu programa, ele insinuou que o governo estava tentando colar o selo de esquerdista em Tyler Anderson, acusado de ter assassinado Charlie Kirk durante um ato público na Universidade de Utah. Brandon Carr, chefe do FCC, exigiu a retirada de Kimmel do ar e pressionou as distribuidoras de sinal locais a retirarem Kimmel da programação. I mean, look, we can do this the easy way or the hard way. These companies can find ways to change conduct, to take action, frankly, on Kimmel, or, there's going to be additional work for the FCC ahead. A ABC cedeu às pressões e anunciou a suspensão de Kimmel, mas ela só durou um dia. A volta de Kimmel irritou Donald Trump. O presidente foi às redes sociais dizer que vai continuar pressionando a ABC. Acusou Kimmel de ser um propagador do que chamou de lixo democrático e ameaçou a rede com novos processos. Jimmy Kimmel não perdeu tempo. Brendan Carr is the most embarrassing Carr Republicans have embraced since this one. And that's saying something. Os ataques sucessivos à primeira emenda e a ameaça de colocar na ilegalidade toda e qualquer crítica negativa da presidência geraram alertas. A academia e as organizações civis taxam Trump de autocrata. We've seen this wave of suppression directed not just at the media, but at universities, at cultural institutions, at law firms. Over and over again, the Trump administration latches on to whatever regulatory tools it has and uses those tools as ways of silencing dissent, suppressing criticism. It is all flagrantly illegal, and I think that President Trump saying
it's illegal to criticize me may, get some Americans who maybe haven't been paying as close attention as they should have been to this wave of suppression to realize what is really going on here. I mean, the president is claiming the powers of an authoritarian leader, and he's doing it quite explicitly. A capa da revista The Economist dessa semana não deixa dúvidas. Donald Trump está desafiando os limites da censura, está batendo de frente com um dos pilares da democracia liberal, a liberdade de imprensa e opinião. Até onde ele vai sustentar esse ataque? É preciso observar os próximos lances. O povo na rua já pede o impeachment do presidente. O sonho delirante dele de ganhar um Nobel da Paz foi enterrado definitivamente. O comitê do prêmio, o comitê sueco, disse em nota que o apoio de Trump à guerra o desqualifica permanentemente. O 60 e Blau está observando tudo de perto e faz as conexões. O que você acha que vai acontecer com a democracia nos Estados Unidos? Vai sobreviver a essa onda fascista? Deixa aqui embaixo o teu comentário, a tua opinião. Ele é muito importante para a gente. Se inscreva no canal e obrigado por acompanhar esse boletim urgente até aqui. A gente se vê na próxima. I hate my opponent, and I don't want the best for them.